Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos recebendo mais uma vez dentro do programa, com as 4 entrevistas especiais, Dr. Paulo René Benhard, ele que é presidente da Fundação dos Bancos de Alimentos da Fiergs. E claro que para nós nos alegra muito, até porque mais uma vez eu quero agradecer por aquela homenagem, por aquela distinção que recebemos no final do ano passado e que nos trouxe uma consagração muito importante em cima do trabalho que a gente desenvolve em parceria e sempre procurando difundir os bons exemplos e as coisas que realmente são referências dentro da nossa sociedade. E o Banco de Alimentos, evidentemente, que é aqui representado pelo Dr. Paulo René, sempre foi algo que a gente procurou, não só difundir, mas também divulgar de uma forma mais veemente sobre a importância desse alicerce para muitas instituições, porque é uma instituição que ajuda muitas outras. Tudo bom? Tudo bem. Sabes que aquilo foi uma forma muito simples de nós homenagearmos e demonstrarmos a nossa gratidão a ti, ao teu programa,
pelo apoio que nós temos recebido durante todos esses anos. Hoje, tu sabe, César, que nós estamos completando 15 anos, né? Esse é o ano do 15º aniversário, e nós percorremos realmente uma estrada muito importante na área de responsabilidade social, buscando arregimentar pessoas, buscando arregimentar empresas, imprensa e todos os setores da economia, as federações de indústria, né, sindicatos, para que conseguíssemos atingir esse resultado que faz com que hoje a gente possa comemorar condignamente esses 15 anos, até porque nesse período nós criamos uma rede em todo o estado do Rio Grande do Sul. E, como primeira notícia, eu já poderia te dizer que está prevista a criação da rede brasileira de bancos de alimentos, e aí já com apoio do poder público. Então, os bancos de alimentos realmente vieram para ficar, se demonstraram como uma ferramenta, com a tecnologia social, com uma metodologia de gestão empresarial, em que nós conseguimos, com a graça de Deus, o apoio de toda a sociedade. Então, o maior sucesso realmente que nós obtivemos, pode-se dizer que, além de vencer esse desafio da fome e também dos desperdícios, né, no Rio Grande do Sul, nós conseguimos arregimentar esse grande número de participantes. Então, rotarianos, leões, escoteiros, universidades, né, sindicatos patronais, sindicatos de empregados, escolas, universidades, né, a imprensa. Você mesmo tem estado sempre conosco, né, divulgando aquilo que nós estamos fazendo e também as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, que não foram poucas, até porque nós não tínhamos no país um modelo para copiar. Nós fomos o primeiro banco de alimentos do Brasil. E deu muito certo, né? E depois também foi a primeira rede. Então nós aprendemos com exemplos de fora, né? Até porque é de conhecimento público que os food banks, né, que existem nos Estados Unidos, que existem na França, na Itália, eles já têm mais tempo. Agora, no Brasil, realmente foi uma iniciativa dentro do nosso Conselho de Cidadania, a partir do nosso visionário amigo Jorge Luiz Buneder, né, presidente da Estemac, e por ele passou lá o nosso presidente Renan, o Paulo Tigre, hoje o Heitor Miller, né, que nos dão todo o apoio e nos permitem, né, atingir os objetivos que nós nos propusemos. Sem dúvida, e realmente é um exemplo que deve ser seguido, né? Porque, na verdade, os bancos de alimentos, além dos alimentos, ainda tem os bancos sociais que contemplam, né, o vestuário, contemplam a construção civil e uma série de outras, né, situações da necessidade humana que estão lá colocadas. E um dos grandes exemplos, evidentemente, que abre um portal importante para isso tudo, é os próprios convênios e as próprias situações de auxílio que são propostas, né, inclusive pelos sindicatos dos médicos, um trabalho social digno e que valoriza o ser humano. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Esse é um exemplo magnífico, né? Realmente hoje é uma alegria a gente identificar, e não só os calouros, né? Começando pelo sindicato, pelo seu presidente Argolo, estimulando os jovens, né? Estimulando os médicos, as portas do supermercado no estado inteiro. Então, ao invés de um trote de outra maneira, outro tipo de brincadeira, eles fazem na sexta-feira e no dia seguinte o sábado solidário, que é feito na frente dos supermercados. Isso no estado inteiro. São centenas e centenas de jovens. E conseguem arrecadar volumes impressionantes, né? 40, 50 toneladas.
E já nesse esforço se dá essa parceria. O próprio supermercado, nós tivemos casos do presidente do supermercado, o diretor do supermercado, participarem junto com os calouros. E isso é uma congregação que se dá com a sociedade, porque, principalmente em cidades menores, o pessoal está vendo lá aquele esforço na praça, aquela regimentação, aquele entusiasmo, e isso contamina outras pessoas. Então, acaba servindo de exemplo para que outras medidas, outras iniciativas sejam criadas, como você citou, dos demais bancos sociais que hoje temos na fundação dos bancos sociais da Fiergs. Uma coisa é nós arrecadarmos alimentos, levá-los aos nossos depósitos. Lá dentro nós temos um criterioso trabalho de avaliação das nutricionistas, pessoal além do pessoal de nutrição, da gastronomia, engenharia alimentar, de todas as universidades. Hoje não tem uma que não participe conosco. Então você vê que um chamamento, né, um desafio de combate à fome, de combate ao desperdício, de ajuda a quem está precisando, uniu a sociedade. Então nós temos hoje a segurança alimentar administrada por quem tem conhecimento. Então a academia fazendo esse trabalho dentro do banco. Em seguida nós temos lá o nosso sindicato das empresas de transporte de cargas. O presidente Afrânio é vice-presidente do banco, porque no Banco de Alimentos todos são voluntários. Ele é vice-presidente e cuida do quê? Da logística. Exatamente aquilo que se pratica. Então, centenas e centenas de empresas que são associadas, elas dividem o trabalho de distribuição dos alimentos do banco às instituições. Aqui em Porto Alegre são quase 400 instituições. Então, isso exige um trabalho importante, né, de percorrer essas instituições, que algumas estão a 60 quilômetros do banco. E totalizam, ao fim do ano, mais de 80 mil quilômetros percorridos. Agora, divididos entre as empresas solidárias, nós chamamos de logística social, que fazem a logística social do banco. Mas não termina aí. Não termina aí o trabalho de arrecadar, de estocar e de distribuir. Eu diria que aí começa, porque logo em seguida as nossas nutricionistas vão implementar dentro das instituições aqueles programas de segurança alimentar. Então, começando lá pela Nutrindo Amanhã, o Cozinha Nota 10, né, a Oficina do Sabor, aleitamento materno, Passos da Longevidade, que é um projeto exclusivo para pessoas idosas, né? Então, esse trabalho de higiene, boas práticas, né? Nós vamos saber como é que as pessoas estão estocando o alimento que elas recebem do banco e que a gente cuida para que estejam em perfeitas condições. Então, são implementados esses projetos nessas instituições que são atendidas. Esses projetos, notadamente, eles ficam à disposição de toda a rede. Então, essa metodologia, ela funciona em cada um dos bancos, assim como é em Porto Alegre, é lá em Caxias, é lá em Pelotas, é lá em Uruguaiana, é em Cruz Alta, né? O que é igual é o espírito, né, de motivação, de entusiasmo, mas também da forma como se executam esse trabalho. Claro que as universidades e as faculdades são aquelas da localidade. Então, é um trabalho completo, né, nesse sentido de oferecer esse conhecimento às instituições. Então, ele valoriza as instituições, né? Eu gosto até de dizer que transforma a cultura nessa área de segurança alimentar. E, em função disso, nasceram os bancos sociais, porque uma instituição, daqui um pouquinho, ela está precisando de mexer
área física dela, né? Não tem uma pia, não tem um assoalho adequado, né? Não tem uma torneira, não tem uma boa iluminação. Então, os bancos, um a um, contribuem da sua forma. Se é o banco de materiais de construção, seu presidente é o Ricardo Cecego, presidente do Sinduscom, é um banco que cuida, é uma pessoa que cuida daquele banco onde ela tem o expertise, onde ela tem o conhecimento. Ou se é uma necessidade de um móvel, nós temos lá o banco de imobiliários. Precisou o computador, nós temos lá os bancos de computadores. Você teve a oportunidade, conhece muito bem. Banco dos livros. Então tem o banco de livros, César. Nós completamos 98 presídios com bibliotecas. Então, não tem necessidade de se ter mais aquela ociosidade, né? Então, hoje as pessoas têm um bom livro. Esse ano estão escrevendo, os apenados estão escrevendo já o seu segundo livro, a partir desse projeto desenvolvido por nossas bibliotecárias, que nos são cedidas pelo SESI, né? Assim como todos aqueles cursos que nós proporcionamos, não é, às pessoas que têm interesse, qualquer pessoa da sociedade que tem interesse em fazer um curso de corte e costura, área de construção civil, pintar, sentar um tijolo, sentar um azulejo, né, na área de computadores, na área de vestuários e de mobiliários, nós damos esses cursos de forma totalmente gratuita, não tem nenhum tipo de exclusão, nós não fazemos quaisquer exigências, nem sequer de idade, nós damos a passagem e ainda damos alimentação, almoço e o lanche da tarde. Fazemos isso com um carinho muito grande, né, e facilitamos para que as pessoas tenham interesse em se qualificar, porque às vezes a gente se escuta que não tem um emprego, né, ou tem dificuldade de conseguir um emprego. Às vezes é em função dessa falta de qualificação. Esses nossos cursos, o conteúdo programático é do Senai, a certificação é do Senai, hoje uma entidade extremamente reconhecida no Brasil inteiro, são mais de 70 anos. Então, essas instituições fazem parte e compõem o sistema FIERGS e, no entretanto, atuam diretamente na área de responsabilidade social, porque nós entendemos que nós temos que compartilhar, nós temos que apoiar, nós entendemos perfeitamente que pode não ser assim uma atividade de nossa responsabilidade, no entretanto, nós queremos ser complementares. Muito bem, realmente, a gente que conhece, sabe, né, de todo o trabalho, sempre convido, né, o nosso público aí a estar presente, a conhecer também, né, o Banco de Alimentos, que está aí há 15 anos completando, né, neste ano, e claro que muitas coisas vão se canalizar para as festividades, né, e a consagração de todo esse trabalho aí, junto a grandes agremiações, inclusive a Associação Gaúcha Supermercadista. Nós vamos trazer a pauta agora em seguidinho, vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente vai falar também sobre este apoio. Continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa também que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. De volta, continuamos aqui com o presidente da Fundação de Banco de Alimentos da Fiergs, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Dr. Paulo René Bem-Radt. Lembrando a você que o Complexo Banco de Alimentos, com toda essa infraestrutura que a gente acabou de referenciar aqui, tratando do vestuário, dos livros, da construção civil, basicamente, é claro, a questão da alimentação, que é a origem, a base de todo esse trabalho, também hoje compartilhado com as universidades, com toda a sociedade civil e no seu complexo, e claro, com os apoiadores e com aquelas pessoas que se fazem presentes aí no dia a dia da instituição. Então, lembrando mais uma vez, a rua Francisco Silveira Bittencourt, número 1928, você é nosso convidado também para estar lá e querendo fazer um contato, fazer um agendamento para uma visita especial. O telefone é o 3026-8020 ou 3026-8021, DDD 51 aqui de Porto Alegre. Claro, você pode fazer esse contato. Mas como encerramos aqui o bloco anterior falando, né, dessa importante aproximação da Associação Gaúcha, né, dos supermercados, aí claro que isso tudo traz um alento importante, um aporte importante e claro, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. É importante que se diga que o projeto dos bancos sociais, administrado pela Fundação dos Bancos Sociais da Fiergs,
assim como a rede de bancos de alimentos do Rio Grande do Sul, são iniciativas totalmente abertas para participação pública. Nós não temos assim nenhum tipo de restrição. É uma atividade totalmente voluntária para aquelas pessoas que queiram se engajar. Então, seguidamente, nós temos recebido pessoas que às vezes já não teve a oportunidade de fazer um contato anterior, mas chegou se oferecendo para trabalhar. E temos aqueles que, desde o início, estão no processo. Quando nós começamos o Banco de Alimentos no ano de 2000, o Conselho de Cidadania da Fiergs, nós contamos com 12 entidades. Então, estava lá a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, estava lá o SESI, estava lá muitos sindicatos, e também estava a AGAS, a Associação Gaúcha dos Supermercados, porque, afinal de contas, o Sindicato da Indústria da Alimentação, afinal de contas, nós estávamos falando de alimentos. E a industrialização é muito importante, e assim como também a distribuição nos supermercados. Na época, nós tínhamos como presidente da AGAS, era o Supermercados Real naquela ocasião ainda. Hoje é o Antônio César Longo, e que reúne os supermercados de todo o estado. É um setor extremamente forte, mas é um setor extremamente solidário também. Dá gosto de ver o interesse das pessoas que hoje administram essas empresas, e então fez com que, desde o início dos trabalhos, desde que nós projetamos o banco, eles se colocassem ali. Então, todos os supermercados, com alguma exceção ou outra, nós temos tido assim, uma participação efetiva. Então, eles acabam conseguindo, nesse esforço onde se reúne toda a energia num só objetivo, alcançar a mesa daquelas pessoas que antes não tinham o que comer, ou tinham, mas não tinham uma boa condição alimentar. Ontem nós tivemos a oportunidade de, lá nas instalações do banco, prestar uma justa homenagem ao Longo, que já está há 12 anos à frente do SESI, e já disse que na feira agora do supermercadista, é a segunda maior feira realizada aqui no Brasil, e então nós vamos contar com um estande do banco, para que possamos falar dos nossos 12 anos, e aqueles supermercadistas que estiverem fazendo as suas participações nos seus estandes estarão fazendo a doação aos bancos. E assim todas as empresas podem participar. Nós temos todo tipo de apoio. O Internacional, no ano retrasado, foram 100 toneladas de alimentos. Então, os clubes de futebol, os shows, as feiras, as exposições. Outro dia, no último evento do SEBRAE, foram 30 toneladas de alimentos. Então, é difícil dar errado um projeto que nasce com o apoio da sociedade. Uma adesão tão grande. Uma adesão tão grande. Então, nós ficamos muito felizes com isso. Estamos muito preocupados nesse ano porque queremos festejar condignamente esses 15 anos e já traçando os caminhos para que aquelas cidades de grande porte, agora mesmo Santa Cruz do Sul estará inaugurando o seu banco de alimentos, Curitiba estará inaugurando seu banco de alimentos, e muitas cidades de Santa Catarina, o Rio de Janeiro nós já temos banco de alimentos. Então, nós disponibilizamos a metodologia do banco de forma totalmente gratuita. Então, o que precisa é apenas que haja uma liderança, essa liderança se disponha e tenha capacidade de imantar essas forças da sociedade.
Então, em todas as cidades, nós temos clubes de Rotary. Em todas as cidades, nós temos clubes de Lions. Né? Escoteiros, nós temos no Brasil inteiro. Né? As empresas que trabalham na área de transporte, é a mesma coisa. Né? A imprensa nunca nos fechou as portas, muito antes, pelo contrário, tem difundido, você tem sido um exemplo magnífico disso, né? E nós oferecemos também muitas outras oportunidades de compartilhar. Eu me recordo que você mesmo tem divulgado aqui o Clique Alimentos, a pessoa que quer doar, mas que não quer gastar. Então ela vai lá no site, Clique Alimentos, clica no pratinho e vai estar lá uma mensagem: obrigado, você clicou e a empresa tal, a Gertal, o Walmart, ou esse aqui, doou 1 quilo de alimentos ao banco de alimentos. A cada clique. A cada clique. Nós já atingimos mais de 180 países do mundo. Foram mais de... agora já são quase 5 milhões de cliques, que representa 5 milhões de quilos. Então, nós oferecemos todas as possibilidades para que a pessoa doar. Vai no supermercado, vai ali, doa 1 quilo, doa 2, tem gente que doa um carrinho inteiro, daqui um pouquinho tem empresas que ligam, dizem, olha, tem 1 tonelada de alimentos. Né? Então, nós procuramos também trabalhar muito em cima da cadeia do desperdício, e a cadeia do desperdício começa lá na lavoura. Às vezes, aquele produto que não foi comercializado, tem dias que nós recebemos 12, 15, 20 toneladas de banana, 400 dúzias de ovos, tomates que não foram aproveitados, não foram comercializados. Então, é incrível que a gente ainda escute nos dias de hoje, como declarou a FAO, que se produza 4 bilhões de toneladas de alimento e 2 bilhões vão fora. E possa-se dizer, no mesmo país, ou no mesmo mundo, no mesmo universo, se dizer que tem pessoas que passam fome. Então, nós entendemos que esse é um problema alicerçado em falta de gestão. Né? Então, na cadeia do desperdício, nós encontramos os resultados. Né? E criamos essa sinergia que nos permitiu, hoje, movimentar só no Banco de Porto Alegre, são quase 300 toneladas. No Estado, já beiramos 500 toneladas por mês. Que é realmente um número muito expressivo, né, face ao trabalho e o engajamento que as pessoas têm. Com certeza. Sem dúvida. O doutor Paulo René, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui dentro do programa. É sempre bom a gente poder, né, falar e trazer notícias sobre o Banco de Alimentos e, claro, compartilhar aí com a nossa comunidade essas informações, até porque as referências que temos em todo esse percurso, né, de caminhada aí ao longo desses anos, sempre é algo que realmente vem se preocupando com a questão da alimentação, do alimento a quem precisa e cuidar do desperdício, ou seja, evitar o desperdício, como o senhor bem salientou aqui, que é algo fundamental a gente pensar, porque ao mesmo tempo que está se desperdiçando, alguém está passando fome pelo desperdício, quer dizer, é algo que realmente tem que ser muito bem repensado. Então, doutor Paulo René, muito obrigado pela sua participação. Eu diria que sempre haverá onde ir, o que fazer e com quem dividir. Sem dúvida. Então, vamos colocar mãos à obra. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado.
a gente... É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, toneladas de doamentos e kits de material de limpeza nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma: vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.